Boa tarde, meus queridos. Eu sou a Carmen, tenho 68 anos e hoje vou compartilhar com vocês a história mais difícil e dolorosa da minha vida. Uma história que guardei em segredo por décadas, mas que agora preciso contar, porque talvez ela possa salvar uma criança, abrir os olhos de um adulto, ou pelo menos mostrar que é possível sobreviver e se transformar mesmo depois dos piores horrores. Nasci em 1956, numa família que por fora parecia normal. Minha mãe morreu no parto e meu pai desapareceu logo depois. Fui criada pela minha avó paterna, Dona Eulália, numa casa simples na zona norte de São Paulo. Ela era uma mulher conhecida na vizinhança, sempre bem vestida, com joias bonitas, que recebia muitas visitas. Todo mundo respeitava Dona Eulália. O que ninguém sabia é que minha avó era dona de uma rede de prostituição que funcionava disfarçada de pensão para moças trabalhadoras. E desde muito pequena, ela começou a me preparar para fazer parte desse negócio da família. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Aos 5 anos, ela me ensinava a ser especial com os homens que visitavam nossa casa. Dizia que eu devia sorrir sempre, sentar no colo deles quando pedissem, aceitar carinhos e presentes. Homens gostam de meninas educadas e carinhosas. Carmen, é assim que a gente consegue as coisas na vida. Eu era apenas uma criança, não entendia as intenções por trás desses ensinamentos. Achava que estava aprendendo a ser uma boa menina, a fazer minha avó se orgulhar de mim. Ela sempre reforçava que eu era especial, que tinha um dom para conquistar as pessoas, especialmente os homens. Aos 6 anos, as lições se intensificaram. Minha avó começou a me ensinar a me vestir de forma que chamasse atenção, sempre com roupas um pouco apertadas, cores vibrantes, maquiagem leve. Dizia que beleza era uma ferramenta, que mulheres inteligentes sabiam usar seus encantos para conseguir o que queriam. Ela me ensinava poses, jeitos de andar, como falar com voz mais doce, como fazer charme. Carmen, você vai ser uma mulher de sucesso, mas precisa aprender desde cedo como o mundo funciona. Homens têm dinheiro, mulheres têm beleza. É uma troca justa. O que mais me confundia era que minha avó misturava esses ensinamentos com cuidados genuínos. Ela me dava comida boa, comprava roupas bonitas, me levava ao médico quando preciso. Eu realmente acreditava que ela me amava e queria o melhor para mim. Aos 7 anos, começaram as apresentações mais formais. Minha avó me levava para jantares em restaurantes caros, sempre acompanhadas de um homem diferente. Ela dizia que eram tios, amigos da família que gostavam de me conhecer. Eu devia ser simpática, conversar, aceitar os presentes que eles traziam. Esses homens sempre me faziam muitos elogios. Diziam que eu era linda, inteligente, especial. Minha avó sorria orgulhosa, como se estivesse exibindo um troféu. Viu como a Carmen é especial? Ela vai longe na vida. Essa menina foi aos 8 anos que entendi
que algo estava muito errado. Um desses tios, o seu Antônio, começou a ter comportamentos que me assustavam. Toques demorados, beijos no rosto, muito próximos da boca, comentários sobre meu corpo que me deixavam envergonhada. Quando contei para minha avó, esperando proteção, ela me repreendeu duramente. Disse que eu estava sendo dramática, que seu Antônio era um homem importante, rico, que podia ajudar nossa família. Carmen, você precisa ser mais madura. Isso é o mundo dos adultos. E você vai precisar aprender a se virar nele. Naquela noite, pela primeira vez, questionei os ensinamentos da minha avó, mas ela foi categórica. Carmen, você acha que vai viver como? De quê? Beleza, não dura para sempre, mas enquanto você tem, precisa usar. Sua mãe não soube aproveitar, morreu pobre e abandonada. Você vai ser diferente. Aos 9 anos, as situações ficaram mais explícitas e assustadoras. Minha avó começou a me deixar sozinha com alguns desses homens, sempre com desculpas. Precisava sair para resolver algo urgente. Voltaria logo. Durante essas ocasiões, eu sofria toques inapropriados, beijos forçados, situações que me traumatizavam profundamente. Quando chorava ou reclamava, minha avó me consolava de forma manipuladora. Eu sei que é difícil no começo, minha filha, mas todas as mulheres passam por isso. É melhor aprender cedo com quem te ama e te protege do que descobrir sozinha lá fora. Ela criou toda uma narrativa distorcida, onde essa exploração era apresentada como proteção, como preparação para a vida real. Dizia que o mundo era cruel com mulheres ingênuas, que eu estava sendo privilegiada por aprender tão cedo como as coisas funcionavam. Aos 10 anos, minha avó intensificou o que ela chamava de minha educação para o mundo. Começou a me levar para festas em casas luxuosas, onde havia sempre muitos homens mais velhos e poucas mulheres. Ela me apresentava como sua neta especial, e eu devia circular entre os convidados, ser simpática, aceitar convites para dançar. Nessas festas, o consumo de álcool era imenso e os homens ficavam cada vez mais atrevidos comigo. Minha avó me dava instruções claras. Nunca recusar um convite, sempre sorrir, nunca demonstrar desconforto. Carmen, esses homens podem mudar nossa vida. Seja esperta. Durante uma dessas festas, um homem chamado Dr. Ramírez me levou para um quarto separado. O que aconteceu ali marcou para sempre minha infância. Quando saí chorando e procurei minha avó, ela me levou para casa em silêncio. No carro, disse apenas: "Agora você cresceu, Carmen. Bem-vinda ao mundo real." Naquela noite, em casa, minha avó foi ao mesmo tempo cruel e maternal. Cuidou dos meus machucados físicos, me deu um banho quente, preparou meu doce favorito, mas também deixou claro que aquilo fazia parte da vida, que todas as mulheres passavam por isso, que eu estava sendo forte e corajosa. Carmen, você acha que as mulheres ricas conseguiram tudo? Como? Trabalhando numa fábrica, limpando casa? Não, minha filha. Elas aprenderam a usar
o que tinham. E você também vai aprender. A diferença é que você tem uma avó que te ama e te ensina direito. A manipulação psicológica era sofisticada e constante. Minha avó alternava momentos de carinho genuíno com a normalização dos abusos. Ela me fazia acreditar que eu era especial, escolhida, que tinha a sorte de ter alguém que me preparava para vencer na vida. Aos 11 anos, os abusos se tornaram sistemáticos e organizados. Minha avó tinha uma agenda de compromissos para mim, sempre disfarçados, como encontros sociais ou educacionais. Um tio me levava ao cinema, outro me ensinava sobre arte, outro me mostrava sua coleção de livros. Todos terminavam da mesma forma terrível. O dinheiro que esses homens pagavam para minha avó era considerável. Nossa casa melhorou, começamos a comer melhor. Ela comprava roupas caras para mim. Tudo isso era usado como evidência de que o sacrifício valia a pena, que estávamos progredindo na vida. Viu, Carmen? Agora podemos comer carne todo dia. Você tem roupas bonitas, vai ter estudo particular. Tudo isso porque você é uma menina inteligente que entende como o mundo funciona. Suas colegas de escola vão morrer de inveja da vida que você vai ter. Na escola, eu me tornei uma criança estranha, deslocada. Não conseguia me relacionar normalmente com outras crianças da minha idade. Estava sendo forçada a viver num mundo adulto distorcido, onde sexo era trabalho e afeto era manipulação. Minhas brincadeiras favoritas eram imitar comportamentos adultos que eu achava que eram normais. As professoras começaram a notar meu comportamento inadequado para a idade, menos conhecimento sexual precoce, forma de falar e se comportar muito madura, roupas inapropriadas. Mas quando questionavam, eu repetia as explicações que minha avó me ensinara. Era uma família moderna. Minha avó me educava para ser uma mulher independente e sofisticada. Aos 12 anos, minha avó começou a falar abertamente sobre meu futuro profissional. Dizia que eu estava quase pronta para trabalhar de forma independente, que logo poderia escolher meus próprios clientes, ter minha própria casa, minha própria vida. Apresentava isso como liberdade, como sucesso. Carmen, você tem 12 anos e já sabe mais sobre a vida do que mulheres de 30. Quando fizer 15, você vai estar ganhando mais dinheiro do que qualquer uma das suas professoras. Vai poder viajar, comprar o que quiser, ser independente. Que outra avó daria essa oportunidade para a neta? Mas algo dentro de mim começou a resistir. Talvez fosse instinto de sobrevivência. Talvez algum resto de inocência infantil que se recusava a morrer completamente. Comecei a questionar internamente se aquilo era realmente normal, se outras meninas da minha idade passavam pelas mesmas coisas. Na escola, observava minhas colegas com suas preocupações típicas de pré-adolescentes, testes, amizades, primeiras paixões inocentes. Suas vidas pareciam tão simples, tão leves, comparadas à minha realidade pesada
e complexa. Comecei a sentir uma inveja profunda dessa normalidade que me tinha sido negada. Foi quando conheci a professora Lúcia, que dava aulas de português para a minha turma. Ela era uma mulher jovem, recém-formada, cheia de energia e genuinamente interessada no bem-estar dos alunos. Diferente dos outros professores, ela notou meus sinais de alerta e decidiu investigar. Professora Lúcia começou a me observar com mais atenção. Notava como eu me vestia diferente das outras meninas, como eu falava sobre assuntos que crianças da minha idade não deveriam conhecer. Como eu me comportava de forma sedutora, mesmo sem perceber. Mas em vez de me julgar, ela mostrou preocupação genuína. Um dia, depois da aula, ela me chamou para conversar. Perguntou sobre minha família, minha rotina em casa, meus planos para o futuro. Eu respondi com as frases decoradas que minha avó me ensinara. Mas professora Lúcia percebia que havia algo errado naquelas respostas automáticas. Carmen, você pode me contar qualquer coisa, sabe? Se alguém está machucando você ou fazendo coisas que te deixam desconfortável, eu posso ajudar. Suas palavras foram como uma luz numa escuridão que eu nem sabia que existia. Pela primeira vez, alguém sugeriu que eu poderia ser ajudada, que eu não precisava aceitar tudo que acontecia comigo. Mas eu estava tão condicionada pelos anos de manipulação da minha avó que minha primeira reação foi defensiva. Minha avó cuida muito bem de mim, professora. Ela me ensina a ser uma mulher forte e independente. Não preciso de ajuda. Professora Lúcia não desistiu. Durante as semanas seguintes, ela continuou criando oportunidades para conversarmos. Falava sobre direitos das crianças, sobre o que era comportamento normal de adultos com menores, sobre diferentes tipos de família. Plantava sementes de dúvida sobre conceitos que eu considerava absolutos. Um dia, ela me mostrou um livro sobre desenvolvimento infantil. Explicou como crianças deveriam ser protegidas, cuidadas, educadas para serem felizes e saudáveis. Falou sobre a diferença entre preparar uma criança para a vida adulta e forcá-la a viver como adulta precocemente. Carmen, crianças precisam de tempo para brincar, para aprender, para sonhar. Precisam se sentir seguras e protegidas. Não precisam se preocupar em conquistar adultos ou vencer na vida antes mesmo de entender quem são. Essas conversas começaram a criar fissuras na estrutura mental que minha avó havia construído cuidadosamente durante anos. Comecei a questionar se realmente todas as meninas passavam pelo que eu passava, se realmente aquele era o caminho normal para o sucesso feminino. Uma tarde, quando cheguei em casa mais tarde, por causa de uma atividade escolar, encontrei minha avó furiosa. Ela havia ligado para a escola e descoberto que eu estava conversando frequentemente com a professora Lúcia. Sua reação foi violenta e reveladora. Carmen, essa professora está enchendo sua cabeça de bobagens. Ela é uma fracassada, ganha uma miséria.
vai morrer solteira e pobre. Você acha que ela quer o seu bem? Ela tem inveja da vida que você vai ter. Não quero mais você conversando com ela. A intensidade da reação da minha avó me fez perceber que professora Lúcia havia tocado em algo importante. Algo que minha avó não queria que eu soubesse. Se a educação que eu recebia era tão boa, por que minha avó tinha tanto medo de outras perspectivas? Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei pela primeira vez em anos. Não chorei pelos abusos. Eu estava condicionada a aceitar aquilo como normal. Chorei porque comecei a entender que talvez eu estivesse sendo enganada, que talvez existisse uma vida diferente possível para mim. No dia seguinte, desobedeci minha avó pela primeira vez na vida. Procurei professora Lúcia e contei tudo, não de forma organizada, menos as palavras saíam confusas, misturadas com a culpa e o medo, mas ela entendeu o suficiente para saber que precisava agir imediatamente. Carmen, nada disso é culpa sua. Você é uma criança. E adultos têm a responsabilidade de proteger você, não de machucá-la. Sua avó está fazendo coisas muito erradas e isso precisa parar. Professora Lúcia acionou o conselho tutelar naquele mesmo dia. Em 48 horas, assistentes sociais estavam em nossa casa, investigando minha situação. Minha avó tentou manter a fachada, mas as evidências eram óbvias demais. Os presentes caros, os homens que frequentavam nossa casa, meu comportamento inadequado para a idade. Quando fui retirada da casa da minha avó, ela gritou coisas terríveis para mim. Você vai se arrepender, Carmen. Lá fora, ninguém vai cuidar de você como eu cuidei. Você vai ver o que é passar necessidade, ser humilhada. Quando quiser voltar, pode ser que seja tarde demais. Suas palavras me assombraram por anos. Parte de mim acreditava que ela poderia estar certa, que eu havia cometido um erro terrível ao abrir mão da segurança que ela me oferecia. A manipulação havia sido tão profunda que eu me sentia culpada por minha própria libertação. Fui colocada numa casa de acolhimento para crianças vítimas de abuso. O ambiente era totalmente diferente de tudo que eu conhecia, menos regras claras, horários estruturados, outras crianças com histórias traumáticas similares. Pela primeira vez na vida, eu estava num lugar onde minha experiência não era única nem incompreensível. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. Eu não sabia como ser criança, como brincar, como me relacionar com outras meninas da minha idade, sem usar os comportamentos sedutores que minha avó me ensinara. As cuidadoras tinham paciência infinita, me ensinando coisas básicas que eu deveria ter aprendido anos antes. Doutora Silvia, a psicóloga da instituição, trabalhava comigo 3 vezes por semana. Ela me ajudou a entender que eu havia sido vítima de um crime, que nada do que aconteceu comigo era minha culpa, que minha avó havia me manipulado de forma criminosa desde muito pequena. Carmen, você foi muito corajosa em pedir ajuda. Muitas crianças na sua situação não conseguem fazer isso. Agora,
Vamos trabalhar juntas para você aprender a ser criança de novo e depois, quando estiver pronta, aprender a ser adulta da forma certa. O processo de desaprender anos de condicionamento foi longo e doloroso. Eu tinha pesadelos constantes, crises de ansiedade, momentos de profunda confusão sobre o que era certo e errado. Às vezes, sentia saudade da minha avó, do conforto material que ela proporcionava, da sensação de ser especial. Na casa de acolhimento, conheci outras meninas que haviam passado por situações similares. Ouvir suas histórias me ajudou a entender que o que aconteceu comigo não era único, que existia um padrão de exploração que adultos mal-intencionados usavam contra crianças vulneráveis. O processo legal contra minha avó foi complexo e revelador. A investigação descobriu que ela comandava uma rede de exploração sexual infantil que envolvia várias crianças além de mim. Muitas famílias haviam vendido suas filhas para ela, com promessas de educação, oportunidades melhores. Durante o julgamento, tive que depor contra minha avó. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Ela me olhava com uma mistura de raiva e decepção, como se eu fosse uma filha ingrata que havia traído a família. Parte de mim ainda se sentia culpada por estar ali, testemunhando contra quem havia me criado. Mas quando vi outras meninas dando depoimentos similares, quando entendi a extensão da rede criminosa que minha avó comandava, minha culpa se transformou em determinação. Eu não era apenas uma vítima, menos era uma sobrevivente que podia ajudar a impedir que outras crianças passassem pelo mesmo horror. Minha avó foi condenada a 25 anos de prisão por tráfico de menores, exploração sexual infantil, formação de quadrilha e vários outros crimes. Muitos dos homens que abusaram de mim também foram presos. A rede foi desmontada e várias outras crianças foram resgatadas. Aos 14 anos, depois de 2 anos na casa de acolhimento, fui colocada numa família acolhedora. Dona Rosa e seu marido, Joaquim, eram um casal sem filhos que havia decidido cuidar de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eles sabiam da minha história e estavam preparados para os desafios. Com eles, aprendi o que era uma família de verdade. Regras baseadas no cuidado, não no controle. Disciplina com amor, não com manipulação. Eles me incentivaram a sonhar com o futuro, a pensar no que eu realmente queria ser quando crescesse, não no que outros esperavam que eu fosse. Carmen, você é inteligente, forte, capaz de qualquer coisa. O que aconteceu com você não define quem você é. Você pode escolher ser quem quiser ser, dizia Dona Rosa, sempre que eu demonstrava insegurança sobre meu futuro. Na escola nova, com o apoio da família acolhedora e acompanhamento psicológico contínuo, comecei a me destacar academicamente. Descobri que tinha facilidade para estudar, que gostava de aprender, que tinha sonhos próprios que nada tinham a ver com usar minha aparência.
para conseguir coisas. Decidi que queria ser assistente social para ajudar outras crianças que passassem por situações similares à minha. Queria transformar minha experiência traumática em ferramenta de proteção e cura para outros. Era minha forma de dar sentido a todo o sofrimento que havia passado. Aos 18 anos, saí da casa de acolhimento para estudar serviço social numa universidade pública. Dona Rosa e Joaquim continuaram sendo minha família de coração, me apoiando emocionalmente e financeiramente, sempre que preciso. Eles me deram algo que eu nunca havia conhecido: amor incondicional e proteção genuína. A universidade foi outro desafio. Eu ainda carregava sequelas emocionais do trauma, dificuldades de relacionamento, crises de ansiedade em situações específicas. Mas também tinha uma determinação férrea e uma compreensão profunda da vulnerabilidade infantil que poucos colegas possuíam. Durante o curso, me especializei em proteção à infância e combate à exploração sexual. Fiz estágios em conselhos tutelares, organizações não governamentais de proteção infantil, delegacias especializadas. Cada caso que acompanhava era uma oportunidade de usar minha experiência para detectar sinais que outros profissionais poderiam não perceber. No terceiro ano da faculdade, conheci o Miguel. Ele estudava psicologia e estava fazendo pesquisa sobre trauma infantil. Nossa conexão foi imediata, baseada numa compreensão mútua das complexidades da mente humana. Ele sabia da minha história e me admirava pela força e determinação que eu demonstrava. Carmen, você transformou seu trauma em propósito. Isso é uma das coisas mais inspiradoras que já vi. Você não apenas sobreviveu, você escolheu usar sua experiência para proteger outras pessoas. Com Miguel, aprendi a ter relacionamentos saudáveis, baseados no respeito e na igualdade. Ele teve paciência infinita com minhas dificuldades de intimidade, com meus gatilhos emocionais, com minha necessidade de controle em certas situações. Nossa relação foi de muitas formas parte fundamental da minha cura. Nos casamos aos 25 anos, numa cerimônia pequena, mas repleta de significado. Dona Rosa e Joaquim me levaram ao altar. Professora Lúcia foi madrinha. Doutora Sílvia estava na primeira fila. Era uma celebração não apenas do nosso amor, mas da minha jornada de sobrevivência e reconstrução. Decidimos não ter filhos biológicos, mas adotamos duas irmãs que estavam numa situação similar à que eu havia vivido. Clara e Juana chegaram às nossas vidas aos 8 e 10 anos, depois de serem resgatadas de uma rede de exploração. Cuidar delas foi ao mesmo tempo desafiador e curativo para mim. Com Clara e Joana, pude aplicar tudo o que havia aprendido sobre proteção infantil, sobre reconstrução de vínculos saudáveis, sobre como ajudar crianças traumatizadas a recuperarem a confiança na humanidade, ver suas transformações ao longo dos anos. Foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Minha carreira profissional
se desenvolveu rapidamente. Tornei-me especialista reconhecida em identificação e combate à exploração sexual infantil, consultora para organizações internacionais, palestrante em conferências sobre direitos da criança. Minha história pessoal, embora dolorosa, me dava credibilidade e insights únicos. Aos 35 anos, criei uma organização não governamental específica para combater o tráfico familiar de crianças, menos aqueles casos onde os próprios familiares são os algozes. Era um fenômeno mais comum do que a sociedade imaginava, mas extremamente difícil de detectar e combater, porque acontecia dentro do ambiente que deveria ser de proteção. A ONG desenvolveu protocolos de identificação, programas de capacitação para profissionais, campanhas de conscientização e apoio direto à vítima. Em 15 anos de funcionamento, conseguimos resgatar mais de 200 crianças de situações de exploração familiar e capacitar milhares de profissionais. Um dos casos mais marcantes foi o de uma menina de 9 anos, cuja situação era praticamente idêntica à minha. A mãe dela estava fazendo exatamente o que minha avó havia feito comigo. Quando a resgatamos e ela foi colocada sob proteção, eu me vi naqueles olhos assustados e confusos. Você está segura agora, eu disse para ela, e eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você tenha a infância que merece, os sonhos que quiser ter e o futuro que escolher construir. Trabalhar com essas crianças era simultaneamente doloroso e curativo. Cada caso me obrigava a reviver aspectos do meu próprio trauma, mas também me mostrava o quanto eu havia crescido, o quanto havia conseguido transformar minha experiência em ferramenta de proteção para outros. Aos 50 anos, tomei a decisão de escrever um livro sobre minha experiência. Não foi fácil. Reviver cada detalhe, organizar cronologicamente os horrores, encontrar palavras para descrever o indescritível. Mas eu sabia que minha história poderia salvar vidas. Poderia abrir os olhos da sociedade para um crime que acontece escondido em famílias aparentemente normais. Criada para o abismo, uma sobrevivente do tráfico familiar. Foi publicado em 2010 e causou um impacto enorme. Recebi milhares de cartas, menos algumas de outras vítimas que se identificaram com minha história. Algumas de profissionais que disseram ter entendido melhor como identificar sinais de exploração. Algumas de famílias que reconheceram comportamentos abusivos em suas próprias dinâmicas. Mas a carta que mais me marcou veio de uma adolescente de 14 anos em Recife. Ela contava que sua tia estava tentando forçá-la a ser carinhosa com homens mais velhos da família, usando exatamente as mesmas palavras que minha avó usava comigo. Tia Carmen, ela escreveu. Pensei que fosse normal até ler seu livro. Agora sei que posso pedir ajuda. Imediatamente, entrei em contato com as autoridades locais. A menina foi protegida, a tia presa, e hoje ela estuda psicologia numa universidade federal.
Essa carta sozinha justificava toda a dor de expor minha vida privada ao mundo. O livro abriu muitas portas inesperadas. Fui convidada para dar palestras em universidades pelo país inteiro, para consultorias em organismos internacionais, para participar da elaboração de políticas públicas de proteção infantil. Minha experiência pessoal havia se transformado numa ferramenta de mudança social. Durante uma dessas palestras, na USP, uma professora de criminologia me procurou. Ela estava pesquisando redes familiares de exploração e queria entender melhor os mecanismos psicológicos envolvidos. Carmen, sua história é um estudo de caso único sobre como predadores familiares operam. Você poderia nos ajudar a treinar policiais e assistentes sociais. Aceitei na hora. Criei um curso específico sobre identificação de sinais de exploração familiar, que foi adotado por várias academias de polícia e universidade. Era gratificante pensar que minha experiência traumática estava sendo usada para proteger outras crianças. Aos 55 anos, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da penitenciária feminina onde minha avó estava presa. Ela havia pedido para falar comigo. Estava com câncer terminal e queria se despedir. Demorei semanas para decidir se iria visitá-la. Miguel me apoiou em qualquer decisão que eu tomasse, mas deixou claro que eu não devia nada a ela, que não tinha obrigação de proporcionar conforto a quem havia me causado tanto mal. Quando finalmente fui, encontrei uma mulher de 82 anos, fisicamente destruída pela doença e pelos anos de prisão. Ela havia perdido toda a arrogância, toda a manipulação que eu lembrava. Olhou para mim com olhos cansados e disse: Carmen, eu pequei contra você, contra uma criança inocente. Sei que não mereço perdão, mas preciso que você saiba que me arrependo. Não foi uma conversa longa. Ela morreu 3 semanas depois. Eu não a perdoei menos ainda. Não estava pronta para isso. Talvez nunca estivesse. Mas sua morte trouxe um fechamento que eu não esperava. O capítulo mais sombrio da minha infância estava definitivamente encerrado. Nos anos seguintes, a organização não governamental continuou crescendo. Expandimos nossa atuação para outros estados. Criamos uma linha telefônica nacional para denúncias. Desenvolvemos um aplicativo que ajuda profissionais a identificar sinais de exploração. Nossa metodologia foi adotada pelo Ministério da Justiça como protocolo oficial. Clara e Joana, minhas filhas adotivas, cresceram e se tornaram adultas extraordinárias. Clara é médica pediatra, especializada em trauma infantil. Joana é advogada, trabalha exclusivamente com casos de exploração sexual. Ambas dedicam suas vidas a proteger crianças, continuando o legado de transformação que começou com minha própria sobrevivência. Hoje tenho 4 netos, 2 filhas da Clara e 2 filhos da Joana. Eles crescem em famílias onde amor é incondicional, onde proteção é genuína, onde seus sonhos são respeitados e incentivados. Quebrei definitivamente o ciclo de abuso que poderia ter se perpetuado por gerações.
Aos 65 anos, recebi uma das maiores honras da minha vida, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Ao subir ao palco para receber a medalha, olhei para a plateia e vi centenas de profissionais que havia treinado, dezenas de vítimas que havia ajudado a resgatar, minha família que construí com tanto amor. Esta medalha não é minha, eu disse no discurso. É de cada criança que encontrou coragem para pedir ajuda, de cada profissional que não fechou os olhos para sinais de abuso, de cada família que escolheu o amor em vez da exploração. Minha história só faz sentido se servir para proteger outras crianças. A repercussão foi enorme. Várias emissoras de TV fizeram documentários sobre minha história. Meu livro foi traduzido para outros idiomas. Universidades internacionais começaram a me convidar para palestras. Mas o que mais me emocionava eram as cartas que continuavam chegando de vítimas, de famílias, de profissionais que diziam ter aprendido algo importante. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma jornada que eu jamais imaginaria ser capaz de completar. Transformei o pior trauma em propósito de vida. Ajudei centenas de crianças a escaparem de situações similares à minha. Construí uma família baseada no amor verdadeiro, não na exploração. A organização não governamental que criei já resgatou mais de 500 crianças em situação de exploração familiar. Treinamos mais de 15.000 profissionais em identificação de sinais de abuso. Influenciamos mudanças na legislação brasileira sobre tráfico infantil. Minha história pessoal se multiplicou em centenas de outras histórias de salvação. Algumas pessoas me perguntam se eu me considero uma vítima ou uma sobrevivente. Minha resposta é sempre a mesma. Fui vítima por alguns anos, mas escolhi ser sobrevivente pelo resto da minha vida. E mais que sobrevivente, menos me tornei uma guerreira na proteção de outras crianças. O trauma nunca desaparece completamente. Ainda tenho pesadelos ocasionais. Ainda me assusto com certas situações. Ainda preciso de terapia de tempos em tempos. Mas aprendi que cura não significa esquecer. Significa transformar a dor em força, o sofrimento em propósito. Para vocês que me ouviram até aqui, eu deixo algumas reflexões importantes. Primeiro, se conhecem alguma criança em situação suspeita, não fechem os olhos. Perguntem, investiguem, denunciem se necessário. Uma criança pode estar esperando que um adulto corajoso a salve. Segundo, família não é quem compartilha seu sangue, mas quem te protege, te ama, te respeita. Se sua família biológica não faz isso, vocês têm o direito de buscar uma família de coração que faça. Terceiro, não importa o que tenham feito com vocês no passado, vocês sempre podem escolher quem querem ser no futuro. O trauma não precisa definir sua identidade. Pode se tornar a fonte da sua força. E por último, se vocês são pais, avós, tios, professores, lembrem-se sempre de que crianças são presentes preciosos que foram confiados
aos nossos cuidados. Nossa responsabilidade é protegê-las, não usá-las. É amá-las incondicionalmente. Não condiciona-los aos nossos desejos. Miguel ainda está ao meu lado, depois de mais de 40 anos juntos. Ele me diz que minha maior vitória não foi sobreviver ao horror, mas ter escolhido construir uma vida dedicada ao amor e à proteção. Carmen, você provou que é possível transformar as piores experiências em ferramentas de cura para o mundo. Minha história é dolorosa, mas também é uma história de esperança. Mostra que é possível sobreviver ao inimaginável, se reconstruir após a destruição e transformar o mal sofrido em bem feito para outros. Mostra que crianças têm uma força incrível quando encontram adultos que realmente querem protegê-las. Se essa história salvou uma criança, se abriu os olhos de um adulto, se inspirou alguém a denunciar uma situação de abuso, então todo o sofrimento valeu a pena. Compartilhem essa história. Usem-na para proteger as crianças ao seu redor. E lembrem-se sempre, toda criança merece amor, proteção e a chance de sonhar com seu próprio futuro. É nosso dever, como sociedade, garantir que isso aconteça. É nossa responsabilidade quebrar os ciclos de abuso e construir um mundo onde nenhuma criança seja vista como objeto de exploração. Professora Lúcia, que salvou minha vida há tantos anos, ainda é minha amiga. Ela tem 75 anos agora e continua trabalhando com educação infantil. Carmen, ela me disse recentemente, você transformou uma sala de aula numa revolução. Uma professora atenta pode salvar uma vida, mas uma vida salva pode salvar centenas de outras. Dona Rosa e Joaquim partiram há alguns anos, mas morreram sabendo que haviam feito a diferença na vida de uma criança. No funeral deles, dezenas de jovens adultos apareceram menos. Todos haviam sido acolhidos por eles ao longo dos anos. Eles criaram uma família enorme, baseada no amor verdadeiro. Hoje, quando olho para meus netos brincando no jardim, quando vejo Clara atendendo crianças no hospital, quando recebo a ligação de Joana contando sobre mais um caso que conseguiu resolver, eu sei que consegui. Quebrei o ciclo, transformei horror em esperança. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por não fecharem os olhos. Obrigada por serem parte da rede de proteção que toda criança merece ter. E lembrem-se, vocês também podem ser o adulto que salva uma vida. Que Deus abençoe vocês e proteja todas as crianças do mundo.